e só 3, eu vou repetir, só 3 se alimentam de sangue, mas todas elas, sem tirar nenhuma, são extremamente necessárias e benéficas para o produtor rural, aqui e em qualquer outro lugar do planeta, né? Pois então, para separar aquela parte boa do que demanda um certo cuidado na nossa relação de todo dia com os morcegos, né? A gente tem o prazer de receber hoje aqui, no nosso arranchamento eletrônico, a visita internética da bióloga Carolina Blefari Batista, que é professora do Unicerrado, o Centro Universitário de Goiatuba, no Goiás, mas que é minha conterrânea, lá de Assis, no interior do estado de São Paulo, né? E vai participar do programa falando ao vivo pelo computador direto de Goiânia, a capital do Goiás. Boa noite, Carol. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vinda aqui na nossa roda de prosa. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço. Tá me escutando direito? Perfeitamente. Ô, Carol, agora a mais recente culpa que estão querendo pôr aí sobre as asas dos morcegos, né, é essa questão da pandemia, da Covid-19. Né? Ele tem a ver alguma coisa com essa história? Olha só, Sidney, os morcegos, eles são, sim, importantes reservatórios, né? Ou seja, eles abrigam muitos tipos de doença, porque eles costumam viver juntos, né? Até milhares de indivíduos juntos dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo abrigo. No entanto, esse vírus que está causando a Covid-19, a doença atual, ele ainda não foi encontrado em nenhum animal silvestre. Inicialmente relacionaram o vírus aos morcegos, esse vírus que está causando a Covid-19, porque os morcegos, eles têm sim outros tipos de coronavírus, mas ainda não existe nenhuma pesquisa que conseguiu achar o mesmo tipo de coronavírus que está causando a Covid-19 em nenhum outro animal silvestre. Então, por enquanto, a Covid-19 é uma doença humana. Quer dizer, não se sabe direito, né? Agora, Carol, por que as pessoas odeiam tanto os morcegos, hein? Olha só, eu acredito que a gente teme aquilo que a gente desconhece, né? Então, os morcegos, eles são animais com hábito noturno, que voam. É difícil você ter contato com um morcego igual você tem com uma ave, por exemplo. E eles são alvos de mitos desde quando os europeus chegaram nas Américas, né? E começaram a escutar as histórias dos morcegos que se alimentam de sangue. Olha só, para você ver, o Drácula, ele é uma lenda europeia e nem existe morcego que se alimenta de sangue na Europa. Essa lenda veio daqui, das Américas. Então, por causa de todo esse misticismo, as pessoas têm um certo medo e até nojo, né? Às vezes nem sabem que o morcego é um mamífero, por exemplo. E tem nojo e medo porque desconhecem e não sabem da importância dos morcegos também. Pois é, agora falando assim do que a ciência conhece e tem provas, né, Carol? Quais são as principais doenças que eles podem passar ou para os animais de criação ou também para o ser humano? Os morcegos, eles podem transmitir doenças bacterianas, né, causadas por bactérias, doenças causadas por vírus, doenças causadas por fungos, entre outros agentes que podem causar doenças. E são diversas, tá? As principais são a histoplasmose, que é um fungo que pode ser transmitido a partir das fezes dos morcegos, e a raiva, que é um vírus, né, transmitido pelos morcegos, qualquer morcego, na verdade, mas principalmente os hematófagos, quando eles vão se alimentar de sangue de algum outro animal. Essas são as principais. Como é que ocorre essa transmissão da raiva, Carol? A raiva, ela é transmitida a partir da saliva de um animal que está infectado pelo vírus. Não só morcego. Oi? Não só morcego. Não só morcego. Qualquer mamífero pode transmitir a raiva. E a raiva, ela é transmitida a partir do contato da saliva do animal infectado com o sangue do outro animal. Então, o morcego, por exemplo, quando ele vai se alimentar do gado, ele morde o gado e ele fica lambendo o sangue sem parar. E aí, o contato da saliva dele com essa ferida, com o sangue do animal bovino, transmite a raiva. Carol, qual é o melhor jeito para o pecuarista que está escutando a gente evitar que o rebanho dele tenha casos de raiva? É matar o morcego? Não é matar, Sidney. O melhor jeito para o pecuarista evitar é manter os animais de criação com a vacina antirrábica, né, a vacina contra o vírus da raiva em dia. Então, existe essa vacina,
os pecuaristas eles devem manter os seus animais com as vacinas em dia. Nós, seres humanos, devemos manter nossos pets, né, cães, gatos, com a vacina em dia. Agora, existe uma forma de manutenção da comunidade, né, dos indivíduos aí de morcegos que se alimentam de sangue, que é feita geralmente por veterinários, que é passar um veneno nas costas de um morcego, geralmente uma morcega fêmea, que chama pasta vampiricida. Então o veterinário vai lá, passa um veneno nas costas desse morcego e solta esse morcego. Esse morcego ele vai voar até o abrigo dele. No abrigo dele vão existir centenas de outros morcegos da mesma espécie que se alimenta de sangue, e por causa de um comportamento que eles têm de um lamber o outro para se limpar, outros morcegos vão lamber essa pasta e ao ingerir essa pasta eles vão morrer. Acontece que isso pode ser um tiro no pé, porque quando a gente causa um estresse na comunidade de um animal, né, no hábitat de um animal, e nesse caso a gente está causando um estresse no abrigo do animal, os animais que estão saudáveis, por ficarem estressados com esse desequilíbrio que a gente causa, eles ficam com um sistema imunológico mais baixo e assim eles ficam mais suscetíveis a ter a doença. Então aquele animal que estava saudável pode então se contaminar com o vírus rábico e aumentar, na verdade, o índice de morcegos contaminados no ambiente ao invés de diminuir matando os animais. Carol, agora qual é a utilidade, né, dos morcegos, né? Por que ele é bom para o pecuarista? O que ele ajuda na fazenda? Os morcegos, eles se alimentam de uma variedade de coisas, né? Então os morcegos eles se alimentam, por exemplo, de insetos que são considerados pragas na agricultura e até pragas para a gente, como o mosquito que transmite a dengue e a malária. E um único morcego pode comer numa noite até 3.000 insetos. É como se o ser humano conseguisse comer, você, Sidney, conseguisse comer numa noite 50 pizzas. Então é muito inseto. E eles conseguem fazer, então, o controle natural da população de insetos. E existem os morcegos que se alimentam de néctar, né? E quando eles se alimentam de néctar, eles fazem o mesmo trabalho das abelhas ou dos beija-flores, que é a polinização. Então eles ajudam na reprodução das plantas, assim como os morcegos que se alimentam de frutos, que eles comem o fruto com a semente, depois eles defecam a semente, ajudando na dispersão das plantas também. Isso tudo já é comprovado por pesquisa que aumenta o rendimento do produtor rural. Então, os morcegos que se alimentam de insetos, eles podem aumentar o rendimento do produtor rural em até 3,7 bilhões de dólares no ano, tá? Alô? Sidney? Oi? Alô? Oi, você está me ouvindo, Carol? Eu estava perguntando se é verdade que tem gente hoje que está até tentando atrair, parou de perseguir morcego e está tentando atrair morcego para a fazenda? Sim. Hoje em dia já existem as casinhas, né, que os fazendeiros, os produtores constroem para atrair morcegos. Isso acontece bastante na Europa, né, Espanha, Indonésia, até mesmo na América Central. Então os produtores eles atraem morcegos, eles constroem casinhas para atrair morcegos para perto da plantação, para esses morcegos controlarem as pragas da plantação. E a Embrapa tem um projeto bem legal com a Unesp também, da produção de uma variedade de maracujá, que é um fruto de interesse comercial, que atrai mais morcegos para fazer a polinização. E dessa forma, os produtores têm uma maior produtividade do maracujá. Tá certo, muito interessante. Carol, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? A gente está sempre aqui de porteira aberta. Quando se tiver alguma novidade para contar, chama a gente aí e aparece para conversar. Obrigado, um abraço, viu, Carol? Eu que agradeço, Sidney, a oportunidade. Obrigada, até mais, boa noite. Até mais. Eu volto com você, Vinícius Marra. Obrigado, viu, Sidney? Daqui a pouco você volta aí com mais informações. E a gente volta a lembrar o amigo pecuarista de Mato Grosso que o período para